Janja tenta atacar Leonardo em suas redes sociais, dizendo que é um cantor fracassado e ultrapassado. Porém, Leonardo a encontra por coincidência e diz algo que chocou a todos. Veja agora até o final essa briga que vai dar o que falar. Tudo começou alguns dias antes. Leonardo, o cantor sertanejo que há décadas embala corações com sua voz e sua simplicidade, estava em sua casa em Goiânia, afastado dos holofotes e das polêmicas, cuidando da família e dos negócios da fazenda. Até que, sem aviso, seu nome começou a explodir nas redes sociais, não por alguma música nova, nem por alguma apresentação especial, mas por causa de um comentário que, para muitos, foi covarde, desnecessário e gratuito. A autora da polêmica, Janja, a socióloga e esposa do presidente Lula. Num comentário feito durante uma live com influenciadores de esquerda, ela soltou, com o microfone aberto e riso sarcástico: "O Brasil tá mudando, gente. Chega dessa era de sertanejo reacionário. Esses cantores decadentes tipo Leonardo, que só sabem falar de vaquejada e Deus." Isso ficou nos anos 90. O trecho caiu na internet como dinamite. Em minutos, viralizou. Milhares de fãs do cantor e até pessoas alheias ao universo sertanejo passaram a reagir. Alguns com indignação, outros com perplexidade. Afinal, Leonardo sempre foi uma figura pública respeitada, longe de escândalo, conhecido por suas falas espontâneas, seu humor rural e seu jeito simples. Nos dias que seguiram, a imprensa começou a pressionar. Queriam saber se Leonardo responderia, mas ele permaneceu calado. Nenhuma nota, nenhuma declaração, nada. O silêncio foi interpretado de várias formas. Para alguns, era medo, para outros, desprezo, mas ninguém sabia que ele estava apenas esperando o momento certo. Foi quando surgiu o convite. A TV Cultura preparava um especial ao vivo chamado Diálogos do Brasil, reunindo personalidades de diferentes áreas para discutir cultura, política e os rumos do país. Antes de continuar, escreva nos comentários a palavra Amém. Esse pequeno gesto pode fazer uma grande diferença. Ele ajuda essa história a chegar a milhares de pessoas que também precisam ouvir essa verdade. O que você verá agora é mais do que um relato. É um exemplo de fé, coragem e dignidade. Comentou? Muito obrigado. Se puder, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso apoia demais o nosso trabalho por aqui. Que Deus abençoe sua vida, multiplique suas conquistas e proteja seu caminho. Agora sim, vamos continuar. A produção queria um cantor popular, que representasse o interior, o povo, a tradição. E o nome mais pedido nas redes foi um só: Leonardo. Ele pensou, conversou com os filhos, com os amigos mais próximos. Todos disseram: vai, mas vai do seu jeito, fala com o coração. E ele aceitou. No dia marcado, chegou pontualmente. Camisa xadrez bem passada, calça jeans, cabelo impecável, o mesmo sorriso simples de sempre. Mas o que ele não sabia, ou pelo menos fingiu não saber, é que Janja também estaria presente, não no estúdio, mas ao vivo, por videoconferência, como uma das participantes do debate, representando a visão sociológica da cultura. O programa começou calmo, abertura institucional, apresentadores neutros, palavras bonitas sobre diversidade, sobre Brasil plural, sobre respeito entre as regiões. Leonardo cumprimentou todos com educação. Falou um pouco de sua origem, relembrou o início da carreira, contou com humildade que ainda se considera um peão com microfone e que tudo o que conquistou foi por causa do povo. Mas não demorou muito para que o clima mudasse. Ao ser questionada sobre a influência da música sertaneja na formação da identidade nacional, Janja respondeu com ironia: "Olha, eu entendo que o sertanejo tem sua importância histórica, mas precisamos superar essa romantização da roça, do campo, da ignorância travestida de simplicidade. O Brasil precisa avançar, e artistas que vivem presos no passado não contribuem com isso." Era claro. Ela não citou nomes, mas a indireta era nítida. O olhar cortante direcionado para a câmera, a entonação, o sorriso forçado. Tudo denunciava que ela falava de Leonardo. O estúdio ficou tenso. Os apresentadores tentaram mudar de assunto, mas Janja voltou ao ataque.
Tem cantor aí que virou símbolo de retrocesso, que não entende que o Brasil mudou, que o tempo deles passou, que agora é outro momento, um momento de inteligência, de inclusão, de arte de verdade. A câmera cortou para Leonardo. Ele permanecia calado, olhar fixo, rosto sereno, mas por dentro, um vulcão começava a subir. Na plateia, algumas pessoas se entreolharam. O público de casa, acompanhando ao vivo pela internet e pela TV, começava a explodir nas redes. Vai responder? Não vai deixar barato, né? Fala, Leonardo. Mas ele não respondeu. Ainda não. Naquele momento, preferiu deixar o silêncio falar, porque sabia que sua resposta viria, não com gritos, não com ofensa, mas com algo que calaria não apenas Janja, mas todo um país. E era isso que viria logo em seguida. A tensão no estúdio era quase palpável. O programa da TV Cultura, que pretendia ser um espaço de diálogo, agora mais lembrava uma corda esticada até o limite, prestes a arrebentar. Leonardo continuava em silêncio. Sentado, olhando com tranquilidade para os demais convidados, respondia apenas quando era diretamente questionado, com a mesma serenidade de quem já viu muito, já ouviu de tudo, e não precisa provar mais nada para ninguém. Mas por trás da tranquilidade havia firmeza. Ele ouvia tudo. E cada palavra que vinha de Janja, sempre carregada de ironia, desprezo e desdém, era recebida com atenção. Mas sem reatividade, sem impulsividade. A cultura popular tem valor, sim, mas não podemos mais permitir que essa cultura reacionária, machista e retrógrada continue pautando as massas. Precisamos dar espaço para artistas que pensam o país, que têm engajamento social, que promovem transformação. Não basta só cantar sobre boi, cerca, saudade. O Brasil precisa de mais. A frase veio como um tiro. Na tela dividida, Janja falava com convicção. Sorria de canto de boca. Acreditava estar vencendo o debate. A câmera cortou para Leonardo. Ele mexeu os lábios, como quem ensaiava uma resposta, mas respirou fundo e não disse nada. Apenas um leve sorriso brotou no canto da boca. O mesmo sorriso de quem sabe exatamente o que vai fazer. Enquanto isso, os apresentadores tentavam manter a compostura. Uma delas, visivelmente constrangida, decidiu tentar equilibrar o jogo. Leonardo, o que você acha das críticas que alguns setores da sociedade fazem à música sertaneja mais tradicional? Há quem diga que ela não representa mais o Brasil de hoje. Ele respirou. Finalmente, pegou o microfone com firmeza. Olhou para a apresentadora e disse, com voz calma, baixa, mas cheia de presença: olha, eu cresci ouvindo que eu não ia ser nada. Que cantor de interior só serve para barzinho, para animar festa de peão. Que quem não faz faculdade não tem futuro. Já ouvi muita gente dizer que sertanejo não é cultura, que caipira não tem valor, que fé é atraso, mas eu tô aqui e continuo cantando o que acredito. O estúdio ficou em silêncio. A plateia, até então contida, inclinou o corpo para frente, como quem queria ouvir cada palavra. Leonardo ajeitou-se na cadeira, olhou para a câmera, diretamente para Janja, que assistia do outro lado da videoconferência, e falou: eu não vim aqui para lacrar. Eu não vim aqui para humilhar ninguém. Mas eu também não vim para abaixar a cabeça para gente que nunca pisou numa terra seca, nunca sentiu o cheiro de uma enxada, nunca precisou cantar para esquecer da fome. O estúdio estremeceu. Alguns convidados engoliram seco. Até os apresentadores, que já esperavam uma resposta polida, ficaram em silêncio. Leonardo seguiu. Sabe o que é cultura? Cultura é quando uma senhora de 70 anos chora ao escutar a música que ela dançava com o marido que já se foi. Cultura é quando um pai de família pega o violão no domingo para cantar com os filhos. Cultura é aquilo que liga o povo com a memória dele. E se isso incomoda, é porque tem gente tentando apagar a raiz desse povo. As palavras não vinham com raiva, vinham com verdade, vinham com história, vinham com peso. Eu nunca precisei de manchete, nunca precisei de polêmica. Quem me colocou onde eu tô foi o povo, o peão, a costureira, o caminhoneiro, o aposentado que compra meu disco em banca de revista. E eu respeito cada um deles. A essa altura, Janja já estava visivelmente desconfortável. Tentava interromper, fazia caretas,
Cochichava com alguém do outro lado da tela, mas Leonardo não se abalava. Dizem que eu sou ultrapassado, que eu canto o que ficou para trás. Mas sabe, eu prefiro cantar sobre amor, saudade, fé, do que sobre ego, vaidade e ódio disfarçado de sabedoria. A plateia começou a aplaudir, discretamente. Aos poucos, os aplausos aumentaram, cresceram, tomaram conta do estúdio. Mas Leonardo não parou. Eu não sou político, não sou militante, não estou aqui para ensinar ninguém a viver. Mas uma coisa eu sei, quem vive do coração não precisa de roteiro. Quem canta com verdade não precisa de pauta. E quem confia em Deus não precisa se justificar. A câmera cortou para a reação de Janja. Um silêncio constrangedor. O sorriso havia sumido, o semblante fechado, os braços cruzados. Leonardo finalizou. Se o futuro do Brasil é feito de gente que despreza quem veio antes, então esse futuro não é para mim. Mas se ainda existir espaço para quem ama sua terra, respeita sua família e canta com a alma, então pode ter certeza, eu vou continuar aqui. O estúdio explodiu. Dessa vez, não teve como conter. Aplausos de pé, gritos, lágrimas nos olhos de quem cresceu ouvindo sua voz. E o Brasil inteiro, diante da tela, entendeu. A resposta tinha sido dada, sem ataque, sem grito, mas com a força que só tem quem carrega a verdade no peito. O estúdio inteiro permaneceu em silêncio por vários segundos. Não o silêncio desconfortável da tensão, mas aquele silêncio profundo que só surge quando uma verdade muito grande acabou de ser dita. Um daqueles silêncios que parece envolver tudo: o ar, os pensamentos, os olhares, até a respiração. Leonardo repousou o microfone no colo sem pressa. Seu semblante era sereno, mas seus olhos denunciavam o peso daquelas palavras. Ele não estava tentando vencer um debate. Ele não estava ali para convencer ninguém. Só falou o que o coração mandava. E, talvez por isso, cada frase parecia ressoar muito além das paredes daquele estúdio. Os apresentadores pareciam um tanto atônitos. Um deles, um jornalista conhecido por sua neutralidade, até tentou retomar o ritmo da conversa, comentando algo sobre visões divergentes que enriquecem o debate cultural. Mas a tentativa soava fraca, porque ninguém conseguia mudar o rumo do que estava acontecendo ali. O clima já tinha virado. Janja permaneceu em silêncio por alguns instantes, olhando fixamente para a tela, com os braços cruzados. Seu semblante havia mudado. O sorriso de antes tinha sumido. Os olhos estavam semicerrados, como quem calcula o que dizer. Mas sua tentativa de retomar o controle foi, no mínimo, desastrosa. Com todo o respeito, Leonardo, eu entendo sua emoção, entendo seu apego à sua trajetória, mas nós precisamos entender que o país está evoluindo, que essas mensagens que parecem inofensivas, como esse romantismo da fé cega, da vida simples idealizada, muitas vezes atrapalham o progresso. Precisamos romper com o populismo sentimental que impede a formação de um pensamento mais crítico e moderno. A fala, que talvez soasse inteligente no ambiente acadêmico fechado, caiu como pedra no chão da TV Cultura. Era nítido que Janja falava de um lugar distante, desconectado da realidade que Leonardo representava. Leonardo não respondeu imediatamente. Levantou o rosto, olhou de novo para a apresentadora, depois para o convidado ao lado, e então encarou a câmera como se falasse diretamente com quem estivesse assistindo. Em casa, no sofá, no interior ou na capital. Eu não sou formado em ciência política, não, nem em sociologia, mas eu conheço o cheiro da terra molhada. Sei o valor de um pai que acorda às 5 da manhã para colocar comida na mesa. Sei o que é dormir no banco do ônibus voltando de show, sem saber se o dinheiro ia dar para pagar os músicos. E sei também o que é olhar nos olhos de quem te escuta e ver que aquela música fez alguma diferença. Isso, para mim, é cultura. Fez-se um novo silêncio. E dessa vez, até Janja hesitou em retrucar. Ela sabia que, ali, qualquer tentativa de contra-ataque soaria vazia, porque não se trata apenas de argumento. Havia algo mais forte sendo dito. Identidade, raiz, alma. O apresentador, com voz embargada, perguntou com cuidado: Leonardo, depois de tudo que você viveu, com toda a sua experiência, o que você acha que mais falta hoje no nosso país? Leonardo abaixou a cabeça por alguns segundos, pensou, respirou e respondeu:
falta escuta, falta humildade. Tá todo mundo querendo ensinar, lacrar, vencer discussão, mas ninguém quer ouvir. Ninguém quer aprender com quem viveu. Ninguém quer parar para entender que o outro pode pensar diferente e ainda assim merecer respeito. O que falta é amor. E sem amor, não há futuro. Nesse instante, o técnico de som apertou o botão de leve para ajustar o áudio, como se sentisse, também ele, o peso daquela resposta. Leonardo continuou: eu não vim aqui para brigar com ninguém, mas não aceito que desrespeitem a música que me fez. Não aceito que chamem de atraso o que meu pai e minha mãe viveram. Não aceito que gente que nunca pegou uma enxada na vida venha dizer que quem vive no campo é ignorante. E então, como se quisesse concluir aquele momento, ele se dirigiu diretamente à câmera, sem levantar a voz, sem alterar a expressão, apenas com a firmeza que só o tempo e a verdade dão. Eu canto para quem sente saudade, para quem perdeu alguém, para quem luta com dignidade, para quem erra e se arrepende, para quem ama a vida. E se isso é ultrapassado, então eu sou ultrapassado com orgulho, porque prefiro ser lembrado como alguém que tocou corações, do que como alguém que tentou vencer discussões com palavras bonitas e olhar altivo. Os olhos de alguns convidados estavam marejados. A apresentadora apenas balançava a cabeça, com um sorriso triste no rosto, como quem não precisava mais conduzir nada. O programa já estava sendo conduzido por outra força. Leonardo, sem pressa, tirou um lenço do bolso e enxugou discretamente os olhos. E Janja, pela primeira vez no programa, ficou sem palavras. Nenhuma ironia, nenhuma provocação. Apenas o rosto sério, a boca semicerrada, o olhar sem foco, como quem percebe que perdeu o terreno. E o público que acompanhava entendeu. A fala de Leonardo não era sobre política, era sobre algo muito maior. Sobre a verdade que mora no coração de quem não precisa convencer ninguém. Apenas viver o que acredita. E ainda faltava o momento final. A conclusão que ninguém esperava. Um momento que encerraria aquele programa de forma definitiva. E é isso que vem na próxima parte. A atmosfera no estúdio já havia mudado completamente. O programa, que começou com um tom técnico e acadêmico, tinha se transformado em algo que nenhum dos produtores imaginava. As luzes pareciam mais suaves, os olhares mais profundos e até mesmo o silêncio adquirira outra densidade. Tudo indicava que o encerramento daquela transmissão não poderia ser comum. Após a fala de Leonardo, havia uma espécie de reverência no ar. Um respeito que não se conquista com argumentos, nem com status, mas com alma. O apresentador, um homem acostumado a mediar debates com intelectuais, tentava reorganizar os papéis sobre a mesa como quem buscava retomar algum controle simbólico da situação. Mas até ele sabia, o protagonista ali já não era mais o formato, nem a pauta, nem mesmo o debate em si. O que estava no centro de tudo agora era a presença, forte, silenciosa, impossível de ignorar, de um homem que tinha apenas falado com verdade. Janja, ainda conectada via link de vídeo, permanecia com o rosto sério, emoldurado por um silêncio constrangedor. Sua postura havia mudado. O semblante antes altivo, o tom professoral, a leve ironia nas palavras. Tudo isso havia desaparecido, substituído por uma expressão vaga, como quem sentia que perdeu o domínio do espaço. Não porque foi vencida em um argumento, mas porque viu o público ser tomado por algo que ela não conseguia acessar. Conexão humana autêntica. Foi então que o apresentador, ciente de que o tempo do programa se esgotava, perguntou a Leonardo se ele gostaria de deixar uma última mensagem. Um gesto simples, protocolar, que naquele contexto ganhou um peso imenso. Leonardo, que até então mantinha os olhos abaixados, ergueu o olhar com serenidade, segurou o microfone com firmeza e, após alguns segundos de silêncio, iniciou sua despedida. Mas o que veio a seguir foi muito mais do que uma fala final. Foi uma verdadeira oração disfarçada de relato. Ele começou dizendo que, em sua trajetória, já tinha passado por todo tipo de lugar, dos palcos luxuosos às cidades mais humildes, dos grandes auditórios ao chão de barro, e que em todos esses lugares ele nunca encontrou tanta sabedoria quanto nos olhos das pessoas simples. Disse que muitas vezes
conversou com senhores e senhoras que não sabiam ler, mas que tinham uma compreensão da vida e de Deus que nenhum livro jamais ensinaria, e que era essa sabedoria silenciosa, muitas vezes ignorada por quem se vê acima do povo, que ele trazia consigo naquele programa. Falou ainda que não tinha vergonha nenhuma de ser chamado de sertanejo, de caipira, de homem do interior. Pelo contrário, era ali, entre os rios, o mato e os cantos de viola, que ele sentia sua identidade pulsar mais forte, e que, se o futuro do país excluísse esse Brasil profundo, então esse futuro estaria incompleto. A cada parágrafo, a entonação de Leonardo ganhava mais calor, mais profundidade. Ele contou, por exemplo, que muitas de suas canções mais conhecidas nasceram de conversas simples, de observações na estrada, de histórias de gente que não tinha voz na grande mídia. Disse que já viu gente abandonar o vício porque escutou uma letra sua e resolveu mudar de vida, que já recebeu bilhetes de presidiários dizendo que sua música era a única coisa que fazia eles sentirem esperança. E que tudo isso acontecia não porque ele era melhor que ninguém, mas porque havia uma força por trás da música que ele nunca ousou controlar, a força de Deus. E foi então que ele direcionou o olhar, com firmeza, ao monitor onde Janja aparecia, sem alterar o tom, sem perder a compostura. Ele disse que entendia a diferença de visões, que respeitava os estudos, os discursos e até as críticas, mas que jamais aceitaria que alguém, com base em qualquer ideologia, diminuísse a vivência do povo, que não era papel de ninguém, por mais instruído que fosse, menosprezar a fé dos outros ou desdenhar da simplicidade, como se ela fosse sinônimo de ignorância. E concluiu: a ignorância maior é achar que a verdade está só nos livros. Às vezes, a verdade mora na alma de quem só teve a vida como escola. E eu venho dessa escola, a escola do chão, da roça, da perda, da superação. E foi nela que eu aprendi tudo o que eu sou. O estúdio inteiro, que já estava tomado por uma emoção silenciosa, explodiu em um aplauso contínuo e contido, não por empolgação, mas por respeito. O tipo de aplauso que não busca espetáculo, mas reconhece grandeza. Alguns convidados se levantaram discretamente, não por obrigação, mas porque algo dentro deles os impelia a ficar de pé diante daquela verdade. A apresentadora, visivelmente emocionada, mantinha os olhos marejados, sem conseguir dizer mais nada. E o apresentador principal apenas fez um gesto de agradecimento, inclinando levemente a cabeça como quem reconhece que presenciou algo maior do que ele mesmo imaginava ao planejar aquele episódio. Leonardo, ao fim, tirou um pequeno papel dobrado do bolso. Disse que trazia aquele pedaço de papel há anos e que nele estava escrita uma frase que escutou ainda jovem, numa igrejinha do interior, de um senhor analfabeto que tocava violão e vendia doces de porta em porta. E então leu: Deus não nos coloca no mundo para vencer debates. Ele nos coloca para tocar corações. E o coração, ninguém convence com palavras. O coração só se toca com verdade. Fez uma breve pausa, olhou à volta e, como num sussurro que se tornou o eco mais forte do programa, concluiu: se é isso que chamam de atraso, então que bom que eu nunca fui moderno. Com esse encerramento, a gravação foi finalizada. Nenhuma palavra adicional foi dita. Os convidados foram liberados em silêncio. A produção, que normalmente comemorava o fim de cada episódio, permaneceu recolhida, respeitosa, sentindo que havia acabado de registrar algo raro. Leonardo se despediu de todos com abraços curtos, discreto. Antes de sair do estúdio, se virou e disse apenas: obrigado pela oportunidade e que Deus abençoe cada um de você. Se tudo isso tocou você de alguma forma, se sentiu que algo foi ativado dentro do seu campo, retribua essa entrega com um gesto que também carrega energia. Clique em curtir, se inscreva no canal para continuar recebendo essas histórias e, principalmente, seja membro do canal apertando no botão aqui embaixo. O YouTube não paga praticamente nada por esse tipo de conteúdo, mas quando você se torna membro, você faz parte dessa missão. E mais, ainda concorre a sorteios incríveis de vara de pesca, ferramentas das melhores marcas, eletrodomésticos e muito mais.
É nossa forma de retribuir. Vem fazer parte da nossa família. Porque quem tenta calar a verdade nunca vai entender o que é viver de verdade. E quem escolhe a paz já venceu.